Começando mais um Resenha 90, o seu podcast Futebol Carioca, eu sou Samuel Benassi. E eu sou o Luiz Guilherme. E vamos para mais um giro da rodada, começando pelo Gigante da Colina, que de novo, vou repetir a mesma frase que eu falei semana passada, que vem de mais uma semana conturbada, né? O Vasco que perdeu os 2 jogos que tinha essa semana, primeiro contra o Vitória e depois contra o Lanús na Sul-Americana. Mas primeiro falando dessa derrota pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco começou com um time jogando até bem, teve uma expulsão do Vitória, fez 1-0 no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi terrível. O Vasco com 1 a mais não conseguiu fazer diferença, né? Conseguiu superar o Vitória, que foi muito bem dentro de casa, e conseguiu a virada em cima do Vascão. Existem times que carregam características, às vezes o modo de jogar, o tipo de jogada. E uma característica negativa do Vasco nesse ano, nessa temporada, é esse mau desempenho. Conforme o tempo do jogo passa, o Vasco começa a jogar mal. Né? Não à toa, ele estava ganhando de 3-1 na Sul-Americana para o Porto Cabedelo e conseguiu sofrer o empate de 3-3. Então, é quase que uma característica dessa equipe atual do Vasco de, conforme o tempo passa, conforme o jogo vai chegando próximo do fim, a equipe perde a intensidade. Isso aconteceu muito na época do Carille. E começa a ficar cada vez mais exposta perto do fim do jogo. E nessa partida contra o Vitória, nessa derrota, ainda estava no comando do Felipe. Então, era mais um empecilho para atrapalhar. E o Vasco, enfim, perde mais uma vez. Pelo lado bom, foi o último jogo do Felipe, né? Ele que infelizmente ainda fica no Vasco. Acho que é como pode dizer, um atraso pro clube, um cara que não agrega em nada. Mas, enfim, pelo menos agora com o Fernando Diniz a gente pode esperar ou ter esperança de um futuro melhor. Mas voltando pro jogo contra o Vitória, o time jogou nada, não foi muito bem. Eu gostei pelo menos do primeiro tempo ali do Sforza, que é um jogador que eu sempre quis que ele tivesse mais oportunidade dentro do clube. E espero que agora com o Diniz ele tenha. E falando da estreia do Diniz contra o Lanús, já dá para sentir um pouco de diferença ali no padrão tático do time, principalmente na defesa. Né? Infelizmente, na hora do gol, o time estava muito mal posicionado, numa falha ali do Piton, nas costas do Piton, acabou saindo a jogada. E assim, eu acho que o Vasco só não perdeu demais por causa do Gustavo, garoto da base, que por mais que não tenha feito uma das melhores partidas, né? Ou não tenha um momento muito bom, porque o momento do Vasco é muito ruim. Mas ele pelo menos salvou uma bola ali que o jogador do Lanús conseguiu driblar, o Léo Jardim, e bater, mas só que aí o Luiz Gustavo tirou. Mas o Vasco criou muito pouco. Eu quero ver como é que vai ser esse Vasco agora do Fernando Diniz. Eu tô pensando bastante sobre esse jogo agora do Vasco em casa contra o Fortaleza. O que o Diniz vai preparar para esse jogo? É muito precoce dizer que o Vasco já é outro time, já tem uma forma de jogar diferente, mas já tem os seus primeiros sinais, né? A característica saída de bola do Diniz, por exemplo, já apareceu. Os primeiros minutos do jogo, o Vasco teve uma saída de bola longa, reteu bastante a posse e, sinceramente, passou uma sensação no final desse jogo que, se acontecesse essa partida 1 semana atrás, 2 semanas atrás, ainda sob o comando do Felipe, teria sido diferente. Talvez o Vasco não perdesse só por um gol. Deu pra ver um pouquinho já uma organização, mas ainda é muito cedo. É muito difícil falar que o Vasco já é outra equipe por causa disso. Porém, já dá um sinal que tem um caminho, que é algo que o Vasco com o Carille, por exemplo, não parecia apresentar. Tem um rumo a seguir, uma forma de jogar. Sempre parecia algo meio solto, meio perdido, que não funcionava. Agora é ver se essa mudança do Diniz vai funcionar. Mas mudança em si parece que está acontecendo. E o Vasco que não vence desde o dia 12 de abril, mais de um mês. O Papa Francisco ainda estava vivo na última vitória do Vasco. E o Vasco tá um mês aí sem ganhar, cara. Já tem outro Papa. Já tem até outro Papa. E o Vasco ainda não ganhou. E falar em Diniz também, ele que parece que quer recuperar o Payet, mas o problema, que eu diria do Payet, é o seguinte, que o contrato dele vai até junho, né? Ou seja, até mês que vem. Então o Diniz tem um pouco mais de um mês para fazer a mente do Payet para que ele querer ficar, fazer com que a diretoria queira que o jogador fique e tentar recuperar esse jogador, né? A gente sabe que ele tem qualidade, mas já tem um momento final de carreira, não sabe se vai conseguir ajudar, talvez ele não queira mais ficar no Brasil, tá com um problema, né, extracampo, vivendo um imbróglio com acusações de agressão a uma mulher que ele se relacionou, né, que acho que não cabe a gente aqui falar enquanto não se concretizou essa situação, né? Mas eu acho que ele não acaba ficando por conta disso também. Não tá entregando. Eu não lembro da última partida boa do Payet pelo Vasco, enfim. Claro que se fosse por um baixo custo,
Óbvio que seria interessante ter essa opção ali para ser o reserva imediato do Coutinho, mas o alto salário dele é algo que atrapalha bastante e faz sentido ele sair pensando principalmente nisso, porque é um reserva de luxo, é um reserva muito caro que não está sendo muito importante agora para o Vasco. Foi importante em alguns jogos já, principalmente no ano passado, mas parece que é o momento dele sair mesmo, mas essa busca do Diniz para tentar, entre aspas, recuperar o futebol dele, que é um jogador que já teve o auge dele há muito tempo, e foi um jogador muito grande ali onde atuou, pode ser que funcione. O Diniz vai ter um tempo, pode ter aí essa época do Mundial, que vai ser mais ou menos quando o contrato dele acaba, para tentar convencer, ter um tempo mais livre, sem essa pressão dos jogos. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Aí com a saída do Payet, pode abrir um espaço para talvez o Zuccarello, o garoto da base, ganhar mais tempo de jogo, cara, porque ele é camisa 10, né? Ele joga nessa função do Coutinho. Então acho que seria até interessante para ele. Claro que é muito difícil a gente jogar um garoto na cova dos leões assim, já num grande teste, principalmente no Vasco, que precisa de um jogador que decida, precisa de um jogador ali, banco do Coutinho. É meio difícil, assim, pensar de querer botar um garoto logo agora, já pra ser esse camisa 10 que o futebol brasileiro tanto precisa. Não só o Vasco, mas o futebol brasileiro tanto precisa, tanto quer ver um 10 de novo. E o Vasco também anunciou nessa semana a rescisão do Souza, do volante, e do zagueiro Capaz, que recentemente, no último episódio, a gente trouxe a notícia do Felipe Maestro, ainda no comando do Vasco à época, sobre o zagueiro. Então, enfim, como era de se esperar, o zagueiro saiu. Acho uma pena, porque em meio a todas essas indefinições com os zagueiros do Vasco, né, ter essa ausência aí de 2 titulares absolutos na posição, ele é um jogador que poderia ter rendido. Teve aquele problema lá no Clássico que marcou toda a passagem dele contra o Flamengo, na sua estreia mesmo. Mas ele podia ter... Tinha lenha pra queimar, eu acho. Particularmente eu acho. Mas enfim, o Vasco anunciou essas 2 rescisões, o que abre espaço também salarial para possíveis futuras contratações já com o crivo do Diniz. Indo para os próximos jogos do Vasco, no dia 17, sábado, o Vasco enfrenta o Fortaleza pela 9ª rodada do Brasileirão em São Januário. E na terça-feira, também em São Januário, o Vasco enfrenta o Operário pelo jogo de volta. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1. O Vasco voltando a São Januário, né, pelo Brasileirão, vai ser a estreia oficial, né, do Diniz, porque ele, no jogo contra o Lanús, ele tinha somente um dia de trabalho, um treino, então era difícil de implementar uma mudança. Ainda é cedo esse jogo contra o Fortaleza, mas já é o suficiente para que ele tenha mudado um pouco ali o esquema de jogar. Tem sido notícias que ele está conversando individualmente com os jogadores, então a gente consegue ver uma mudança em campo, provavelmente já nesse jogo. E o jogo contra o Operário é até complicado falar que é a obrigação do Vasco vencer, tendo visto o empate que teve no primeiro jogo, mesmo jogando fora de casa. É o ideal que o Vasco vença, até pela diferença técnica dos salários, mas eu não vou mentir não, eu sinto que esse jogo pode ser difícil pro Vasco. Os 2 jogos são difíceis. O Fortaleza, mesmo jogando em casa, vai ser muito difícil, na minha concepção, porque o Vasco ainda está desorganizado. Não tá jogando um futebol que a gente consegue entender como o Vasco joga. A gente não entende como o Vasco joga. É claro que o Diniz chegou no primeiro jogo, a gente está entusiasmado, mas a gente não sabe como o Vasco joga ainda. Então, vai ser um pouco difícil os 2 jogos, até contra o Operário mesmo. Mas eu vejo que a Copa do Brasil dá para ganhar, por ser um adversário um pouquinho pior. Mas contra o Fortaleza, acho que dá para ganhar também, mas acho que vai ser um pouco mais difícil. Vamos falar agora do Fluminense, que nessa semana ganhou e perdeu. A primeira partida foi contra o Atlético Mineiro, no dia 11, em que o Fluminense perdeu um jogo por 3-2, um jogo com bastante gols, com um golaço no Canal, inclusive. E também ganhou do União Espanhola pela Sul-Americana, que ajudou um pouco a situação do time no Campeonato Sul-Americano. Contra o Atlético Mineiro o time deu muito mole. O Galo estava jogando nada no primeiro tempo. O time estava explorando muito contra-ataque, ele dando a bola para o Atlético Mineiro. Foi um primeiro tempo assim bem fraco de ver, golaço do Canóbio. Mas o segundo tempo foi bem melhor, porque saíram muito mais gols, né? O Galo conseguiu virar o jogo contra o Fluminense. E no final o Serna ainda fez um outro golaço, cavando por cima do goleiro, empatando o jogo. E aí, cara, o jogo já estava praticamente empatado ali, um pontinho, tava tranquilo, o Fluminense sonhando ainda em estar ali perto do G5, G6. Mas no final do jogo, o Igor Gomes fez um gol de cabeça para virada do Galo, né? Virada não, para vitória do Galo. Então o Fluminense deu muito mole, foi um jogo que o time não foi tão bem. O jogo marcou a volta do Thiago Silva, né, que por conta de lesão estava afastado. A última partida dele tinha sido contra o Santos, naquela vitória por 1-0 no Maracanã.
Mas o time deu muito mole, assim. Eu já tô começando a achar o trabalho do Renato meio, sei lá, não sem pé nem sem cabeça, mas eu acho o Renato, ele é muito mais folclórico do que tático, sabe? A gente gosta muito mais dele porque, pelo jeitão dele, de ser boleirão e tal. E o momento que ele chegou no Fluminense, ele chegou muito bem. Mas sei lá, eu acho que o Renato, ele precisa mostrar mais ainda dentro de campo, entendeu? Sabe? Como técnico ali, mexendo nas peças, eu acho que falta um pouco disso pra ele. Eu gosto dele, cara, mas eu fiquei muito, não irritado vendo esse jogo, mas parecia, sei lá, que era um jogo qualquer, sabe? Parecia que não tava dando importância pro Campeonato Brasileiro. Fala-se muito do Renato como um técnico ali do vestiário, que entende como o jogador, como é a vida de um jogador, que sabe dos assuntos, que vai conseguir conversar e melhorar. E de fato o time melhorou em relação ao Mano Menezes. Mas, como você falou, é um trabalho que assim, ainda oscila, não engrenou, perde alguns jogos, por exemplo, esse do Atlético Mineiro, ganha outros. Então tem sido esse vai e vem de vitórias, uma oscilação mesmo nos resultados. E assim, o Fluminense hoje em 5º lugar do Brasileirão, por exemplo, é algo positivo em comparação ao que era esperado antes. Mas eu particularmente vejo mais esse trabalho do Renato como um de transição, talvez ali futuramente conseguir um técnico melhor, que vá talvez alçar novos voos ainda maiores do que o com o Renato. Só que foi uma boa opção, mas não parece ser uma opção ótima, que vai resolver os problemas e botar o Fluminense para disputar o título, por exemplo, do Brasileirão. O Sul-Americano até pode conseguir, né, pela diferença de qualidade. Mas foi um resultado ruim pro Fluminense, com certeza. E depois o Fluminense venceu a União Espanhola no Maracanã na última quarta-feira. O jogo que o Fluminense venceu com uma certa facilidade. Teve o pênalti perdido pelo Everaldo, perdeu o rebote também, perdeu outros gols assim um pouco mais fáceis. E aí fica a pergunta, né? O 9 banco do Cano pro Super Mundial é Everaldo. Por que a diretoria, ao invés de vender o Cauã Elias, não segurou o atacante? Ou vendia o Cauã Elias pro futebol ucraniano, que foram 17 milhões de euros, e mantinha o John Kennedy, que voltou a jogar bem no México. Né? Então, assim, visando um Super Mundial, eu acho que o John Kennedy é muito melhor do que o Everaldo. O Everaldo é um bom atacante, não é um atacante ruim, não. Eu acho ele bom. Só que, pensando em voos altos, numa qualidade de elenco melhor, eu acho que o John Kennedy ou o Cauã Elias poderia suprir melhor esse banco do Cano, ou até sendo titular mesmo, porque o Cano não tá tão bem essa temporada, nem na última ele foi tão bem assim, aquele Cano de 2023, 2022. Então, cara, não seria melhor ali manter o John Kennedy ou o Cauã Elias? Enfim, são coisas que a gente não pode ficar só pensando no e tem que viver agora, mas eu acho que foi uma decisão errada ali da diretoria. Voltando pro jogo, tiveram gols de Samuel Xavier e Keno, e também teve a lesão na face do Canóbio, né, que vai passar por cirurgia neste sábado, mas deve voltar a treinar um pouco antes ali da Copa do Mundo de Clubes, já deve estar presente na Copa do Mundo de Clubes, então é algo que, assim, que preocupou um pouco, na verdade, mas não preocupa tanto. Poderia ser mais uma ausência aí do elenco que já tem tido dificuldade, né? Sem o Canóbio e o Cano pode ficar um pouco mais difícil, mas como as previsões não são tão longas, é um problema menor do que poderia ter sido. E o Canóbio é vice-artilheiro da equipe com 6 gols. Mas, assim, por mais que ele não seja essa qualidade toda de ser um craque, que bata bem na bola, que bata falta, que que drible meio mundo e faça gol, assim, ele é um jogador importante, eu acho, não é um jogador ruim. Então, é uma baixa pro time, que vai ter o Serna ou o Keno no lugar dele nesses próximos jogos. Os próximos jogos do Flusão serão nesse domingo contra o Juventude, no Rio Grande do Sul, e também na quarta-feira, dia 21, jogo de volta contra a Aparecidense, fora de casa, pela Copa do Brasil. 2 partidas que o Fluminense tem grandes condições de vencer. Seriam vitórias importantes, né? O jogo contra o Juventude seria importante para avançar um pouco mais na tabela. O Fluminense hoje está bem posicionado até, não está precisando tanto de uma vitória. E contra a Aparecidense, no primeiro jogo venceu, então seria importante para só confirmar o avanço na Copa do Brasil. Indo agora para o Flamengo, que vem de uma semana vitoriosa. A primeira partida foi no sábado, dia 10, em que o Flamengo ganhou em cima do Bahia e depois venceu também a LDU pela Libertadores na quinta-feira, dia 15. Falando um pouco sobre esse jogo do Brasileirão contra o Bahia, o Flamengo começou intenso, característica do Felipe Luiz. Foi um primeiro tempo muito efetivo, com muitas chances. Pela postura recuada do Bahia, o Flamengo teve um grande número de oportunidades
e, como costuma fazer, finalizou bastante. Às vezes as finalizações entram, o Flamengo aplica uma goleada, ou às vezes tem um jogo que não é considerado ruim, mas poderia ser melhor pela quantidade de finalizações e os poucos gols, que foi o caso dessa vez. Com somente um gol, o Flamengo ganhou o Bahia, e um bom jogo da Arrascaeta, mais um que vive uma fase artilheira, e não teve dificuldades. O jogo contra o Bahia no segundo tempo foi um jogo muito morno, sem muitas tentativas dos dois lados, e o Flamengo no primeiro tempo mostrou uma intensidade que o fez ganhar o jogo, mesmo sem o Pedro, por exemplo. Então, o trabalho do Filipe Luís, que não é contestado, deu mais um passo para mostrar, né, que apesar de ser algo breve, algo pequeno ainda, tem uma característica que vem vencendo os jogos. E isso se repetiu na quinta-feira contra a LDU pela Libertadores. O Flamengo começou muito bem, partindo muito para cima, porque precisava da vitória para não se desclassificar na Copa Libertadores, para sonhar em ainda se classificar para a Libertadores. Né? Muito louco a gente pensar que um dos melhores times das Américas estava brigando para se classificar na penúltima rodada da Libertadores, fase de grupos. Né? Mas o Flamengo começou muito bem. O Luiz Araújo fez uma ótima partida com uma assistência para o goleiro Ortiz, o primeiro gol, e depois um gol, né, o segundo gol do Flamengo e o primeiro dele, que jogou muita bola. O problema do jogo talvez tenha sido a partida do Michael, que não foi muito bem, muito criticado pela torcida. Dizem muito que talvez ele possa sair no meio do ano. Eu acho ele um bom jogador, mas precisa se reencontrar. Eu acho que essa é uma fase ruim mesmo. Um problema que eu também vi na partida assistindo ao jogo foi o Filipe Luís, que demorou um pouco para fazer algumas alterações. No começo do segundo tempo, ele tirou o Michael e o Bruno Henrique para entrar o Everson Cebolinha e também o Pedro. Mas depois, quando entraram os garotos da base, ainda no segundo tempo, o Filipe Luís demorou um pouco para mexer, foi lá para os 40 minutos, deixando os garotos jogando apenas poucos momentos no campo. O Everton Araújo, o Wallace Ian e também o Matheus Gonçalves, que é um jogador que eu queria ver mais, porque tem muita qualidade. E o Flamengo está com esses problemas nas pontas, né? Principalmente na ponta direita, na ponta esquerda, perdão. Então acho que talvez o Matheus Gonçalves poderia ajudar, né? Ou o Luiz Araújo na ponta esquerda e o Matheus Gonçalves na ponta direita, que também o Plata está machucado. Então eu acho que talvez esses garotos poderiam ajudar mais o time, mas o Filipe Luís acha que não. Ou ele só não quis tirar alguns jogadores ali no meio da partida e escolheu o final da partida para colocar esses garotos, né? Eu acho que ele deveria dar mais oportunidades, tendo em conta que ele já conhece muitos deles que foram treinados por ele no Sub-20. Exatamente. Isso um ponto que eu ia ressaltar, que o Filipe Luís conhece eles. Então, com essa característica, por exemplo, o próprio Joshua, que a gente falou aqui, que entrou e fez o gol, já contou, né, que teve todo um trabalho já com o Filipe Luís, que os dois se conhecem muito bem. E o Flamengo é um elenco que tem muitas peças muito boas. Tem algumas, por exemplo, o Cebolinha e o Michel, que são cotados para sair, por exemplo, que alguns times do Brasileirão, da Série A, teriam vaga até titulares. Então, são bons problemas, entre muitas aspas, porque um time tem, um elenco muito bom tem bons reservas também. O Flamengo, por exemplo, quando teve problemas na zaga, nas laterais, teve ótimas reposições que seriam também titulares em outras equipes. Então, às vezes é um problema de encaixe, é um problema de momento que não está funcionando, porque o Filipe Luís tem ótimas peças ali para trabalhar e precisa aproveitar bem elas. E alguns jogos aproveita bastante, tem aí algumas já goleadas nesse ano, só que teve derrotas em que o Flamengo não foi quem poderia ser. E esse uso dos garotos à base pode ser, às vezes, uma das soluções para um elenco que não tem nenhum buraco, mas precisa se adaptar ali, talvez, às partidas, ou mudar um pouco o estilo de uma forma que encaixe eles, não sei. Isso é algo para o treinador e a gente só vê o resultado dentro de campo. Falando agora dos jogos do Flamengo, o rubro-negro, como a gente já falou antes, vai enfrentar o Botafogo pela 9ª rodada do Brasileirão no domingo, dia 18. E terá pela frente também o Botafogo da Paraíba, dessa vez na Copa do Brasil, na quarta-feira, dia 21, às 9h30 da noite. A primeira partida foi fora de casa e a equipe da Gávea venceu por 1-0. E agora no Maracanã tentará se classificar para a próxima fase da competição. Essa partida da Copa do Brasil é o mesmo caso do Fluminense, vem com a vitória, com a vantagem já aplicada e precisa vencer também para avançar. E o jogo contra o Botafogo, dessa vez do Rio de Janeiro, é um clássico. É um jogo muito difícil de cravar um favorito. Vasco e Flamengo, por exemplo, que a equipe da Gávea era claramente superior tecnicamente no momento também, e foi um jogo parelho, sem gols. O Botafogo, que hoje tem um elenco, por exemplo, melhor que o do Vasco, que alça voos maiores, pode fazer o jogo ficar bem difícil. Então é mais um daqueles jogos que a gente não tem como adivinhar como vai ser o resultado. Porém,
vai ser um jogão. Isso é algo quase garantido. Falando agora do Botafogo, que vem de 2 vitórias importantes nessa semana, contra o Inter por 4-0. Inferno. O Botafogo que vem de 2 vitórias importantes nessa semana, a primeira contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro por 4-0 e depois pela Libertadores, contra os Estudiantes em casa 3-2. Essa primeira vitória contra o Inter, em pleno Dia das Mães, debaixo de chuva, o Botafogo, que a gente vai comentar um pouco melhor, mas vive sofrendo com algumas lesões, conseguiu aplicar uma goleada contra o Internacional, um dos times elencados até como favorito esse ano, mas que não foi com jogadores titulares, né? Assim como o Botafogo, né? Pelas lesões. O Inter tinha algumas lesões e poupou um pouco pensando no jogo que teria futuramente pela Libertadores. E o Botafogo conseguiu aproveitar. Foi efetivo, marcou 4 gols, como a gente falou, porém não foi um jogo tão bom, tão vistoso do Botafogo. Ele conseguiu aproveitar as chances que teve, mas o domínio da partida foi colorado por boa parte do tempo. Então, foi um jogo com um ótimo resultado, mas que ali no desempenho dentro de campo, o Botafogo ainda não foi tão bem, né? Que vem também com um elenco sempre improvisado, que tem lateral, o próprio Cuiabano que vem se destacando, atuando ali no meio campo, às vezes até jogando como ponta, então ainda parece algo muito improvisado e que nesse jogo esse improviso todo deu muito certo. Isso deu certo contra o Inter, também deu certo contra o Estudiantes. O time oscilou, mas conseguiu a vitória na Libertadores para se manter vivo, para se classificar. Um jogo que foi muito bom para os 2 volantes, o Marlon Freitas e o Gregor, que fizeram uma ótima partida. E um golaço também do Arthur, né, para conseguir a vitória no finalzinho do jogo, para a explosão da torcida no Engenhão. Esse gol que teve também a questão do do Renato Paiva, que deu o dedo do meio para os argentinos. Ele disse que foi para a comissão técnica e teve gente também falando que foi para a torcida, mas enfim, o que importa é que foi engraçado ali, a torcida do Botafogo olhando, ele dando o dedo do meio para alguém, a gente não sabia quem era. Alguma coisa engraçada, mas deve ter alguma punição nisso depois. A gente tem que guardar cenas dos próximos capítulos. E também que teve um pênalti polêmico para os argentinos, que muitos torcedores ficaram na bronca por acharem que não foi. Eu também achei que não foi pênalti, mas pelo menos o Botafogo conseguiu a vitória e vai para o último jogo para tentar a vaga na próxima fase da Libertadores. Foi um jogo que, como você falou, né, oscilou, então o Botafogo não desempenhou tão bem dentro de campo. E depois desse pênalti aí polêmico, né, a gente pode dizer assim, começou a sofrer com o crescimento do Estudiantes e até a própria demora do Paiva para substituir os jogadores ajudou nesse gol do empate para fazer 2-2 e praticamente tirar as chances da equipe na Libertadores. Então foi um gol muito importante do Arthur, que no começo parecia até inseguro de chutar pro gol, de finalizar, era bem criticado por isso, e que agora parece que está indo para um caminho melhor, sabe? Entre aspas, desencantando. Entre as notícias do Botafogo dessa semana, teve a recusa do clube por uma oferta do Brighton na Inglaterra pelo Cuiabano, que vem sendo um jogador fundamental para esse time. Vem sendo peça fundamental desse time, jogador que está virando titular, porque o Renato Paiva está usando os 2 laterais esquerdos, tanto o Alex Telles quanto o próprio Cuiabano. Eu acho que é importante manter esse jogador que vem sendo fundamental para esse time, está jogando muito bem, dando assistências, fazendo gols. Claro que a venda para o Brighton seria talvez após o Mundial, mas acho que o Botafogo tem condição hoje de segurar o jogador, não é como o Fluminense ter vendido o Arthur Elias, ou o Vasco precisa vender algum garoto da base. Então o time está saudável financeiramente, então acho que pode segurar esses jogadores, isso é muito importante. O Botafogo terá pela frente o jogo contra o Flamengo, o clássico que a gente falou antes, e como a gente disse, convive com algumas lesões, com algumas ausências importantes, principalmente ali na zaga, sem Barbosa e Bastos e o próprio Savarino no meio campo, que vinha sendo essencial. Como a gente falou, clássico, jogo difícil, a gente precisa assistir o jogo para saber como vai ser, não tem como prever. E a outra partida vai acontecer na quinta, dia 22, contra o Capital, no segundo jogo da Copa do Brasil. O jogo vai ser em Brasília, fora de casa, às 9h30. E o Botafogo venceu a primeira partida por 4-0. Talvez nem vá com o time titular, porque a classificação já está praticamente garantida. Muito difícil que o Capital reverta esse resultado. Então, dos cariocas, o Botafogo é o mais tranquilo na competição na Copa do Brasil. Esse foi o Resenha 90 dessa semana. Se vocês gostaram... se você gostou, melhor. Esse foi o Resenha 90 dessa semana. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos.
e segue a gente nas nossas redes sociais para ver nossos vídeos, crônicas e análises também dos jogos. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.